Sentar em nome de Jesus. Espero que você tenha colocado todo o seu coração nessa oração, que não seja a única talvez da semana, que não seja a última da semana. Eu creio que nós precisamos, né? Muito. Obrigado, meu bem. Vou tirar isso aqui para mim, por favor. Abra a tua Bíblia comigo, por favor. Lá no segundo evangelho, Mateus, Marcos, no capítulo 10, deixa eu fazer uma ressalva em relação às situações que nós vivemos, que eu quero contextualizar você, para que quando você ouvir essa palavra, você possa colocá-la em prática e enxergar o que está acontecendo conosco hoje, como país, e aonde está o nosso papel como cristão. Marcos capítulo 10, deixa aberto ali. Nós estamos na nossa série, semana que vem vamos terminar ela, chamado Imperfeitos. Nós vimos na primeira semana que Jesus pede para que nós sejamos perfeitos. Ele fala, sede perfeitos, como perfeito é o nosso Pai. Mas a gente sabe que isso não é possível falando de maneira humana, com performance humana. Então por que Jesus pede um negócio que a gente não pode fazer? Eu expliquei para você isso lá na primeira semana. Se você quer saber, eu não vou te falar agora, volte lá e escute a palavra. Semana passada nós falamos sobre estresse. Lembra que eu trouxe uma tábua aqui, uns negócios aqui, falando sobre qual é a pressão que nós vivemos no mundo e qual é a maneira de lidar com tudo isso. E hoje eu quero falar sobre essa palavra assim, bom o suficiente. Na verdade eu queria colocar uma expressão um pouquinho mais popular, mas você vai entender, antes da gente ler o texto. Você já passou por alguma situação que você está fazendo algo, e você, queria fazer melhor, queria até se empenhar um pouco mais, mas aí você olhou assim, acho que já está bom o suficiente. Ou trocando em miúdos, é aquela famosa expressão assim, dá para o gasto. Sabe quando você está fazendo um negócio assim, e aí você pensa, nossa, eu vou construir esse bolo, essa refeição, ou vou fazer essa reforma na casa, e você entra e vê que quando você começa a mexer nas coisas, era um pouco mais difícil do que você achava. Aí no final das contas, lá na metade do caminho, você chega e fala assim, não, acho que já dá para o gasto, né? Vamos ficar por aqui. Por quê? Porque o empenho que você está colocando naquela situação, naquele esforço, naquela refeição, naquele projeto que você fez, não era, você não esperava que ia exigir tanto assim de você. E aí você se conforma com essa expressão e pensa assim, acho que dá para o gasto, né? Não é, eu queria ser perfeito, a ideia da série é ser perfeito, mas não, acho que está bom. Trazendo para o nosso contexto, dentro da nossa série, na nossa vida com Deus é assim também, meu amado. Eu creio que quando você aceitou Jesus, quando você começou a viver com Deus, você pensou assim, nossa, agora é céu na terra, olha como Ele fala comigo, olha como meu coração está, o mundo está em desgraça, mas meu coração está pulsando, olha, eu sinto a presença de Jesus. Aí você foi chamado para uma conferência, você voltou todo empolgado, de repente você fez os estudos, você fez a transformação, ou você passou pelo batismo, enfim, você começou a tua vida religiosa com Deus e está uma beleza, e você pensa, é só assim que eu quero viver agora. Não quero que Deus fale comigo menos do que Ele está falando hoje. Não quero sentir menos do que eu estou sentindo agora. Aí de repente vem uma situação que outra. E aí você vê que para você continuar sentindo aquilo, para Deus continuar falando contigo daquela maneira, para você continuar experimentando o sobrenatural, não é só assim vir à igreja, não é só abrir a Bíblia assim, deixar que as palavras fluam e entrem na tua mente. Exige algumas mudanças de comportamento, exige às vezes uma mudança de hábito em muitas situações. Aí eu e você, em muitos momentos da nossa caminhada cristã, a gente olha assim, Senhor, não preciso ser igual a Moisés, né? Acho que dá para o gasto eu viver desse jeito. Não, esse negócio assim de Deus vir arrebatar as pessoas, Elias, né? Enoque, não precisa eu estar nesse nível. Eu quero fazer o que eu estou fazendo agora, eu não quero abrir mão de muita coisa, assim, se eu não estou pecando tanto, e a gente começa a se comparar com os outros, né? Igual fulano, então eu acho que está bom assim, Senhor, me deixa só eu entrar no céu que está tranquilo, não precisa ter uma mansão lá, um negócio extraordinário, um condomínio só para mim, não precisa, Senhor, eu quero só entrando ali para mim, está bom. A gente vai ver que no mundo, essa expressão funciona. No mundo você pode chegar a um determinado momento da tua carreira e falar assim, não dá para o gasto, porque daqui para frente para eu subir, eu tenho que trabalhar mais do que eu estou trabalhando, eu tenho que abrir mão de mais coisas, então eu estou tranquilo com o salário que eu estou tranquilo na casa que eu estou morando, enfim, em algum momento na vida você pode, na tua carreira, na tua profissão, no teu relacionamento. Casados, né? Falei aqui no seminário de casais,
Você pode viver um casamento nota 7 e ir para o céu? Pode, né? Você pode viver, de vez em quando vocês se encontram lá de noite, assim, né? Quando está uma vez por mês, sei lá, brigam mais do que se amam, enfim. Mas pode estar bom para você, isso aí está legal, né? Não vai comprometer a tua salvação. Mas você podia viver um 8, um 9 e um 10. Quem quer viver isso? Amém? Pois é, para viver isso aí tem que pagar o preço, gente. Tem que fazer algumas coisas a mais do que você fazia quando estava no 7. Aí é que está a chave da questão. Aí é que tá bom o suficiente. Não, eu quero ficar, meu casamento está assim, não quero mexer mais, porque se eu mexer eu vou ter que mudar. E a gente vai entrar nesse texto, que é um texto muito conhecido, é uma passagem muito conhecida, ele é relatado nos 3 evangelhos, nos 3 primeiros, e cada um deles traz uma característica diferente, e eu quero levar para um outro lado, talvez você nunca ouviu antes. Olha comigo lá, verso 17, depois dessa introdução, capítulo 10 do Evangelho de Marcos. O jovem rico é o título aqui da minha Bíblia, mas aqui a gente só vai descobrir que ele é rico lá na frente. Quando Jesus ia saindo, um homem correu na sua direção e se pôs de joelho diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Eu penso que quando ele fala isso, ele está ofegante, porque ele acabou de correr e se ajoelhou. Bom mestre, cheguei. Opa, o que eu farei para herdar a vida eterna? E aí respondeu-lhe Jesus. Jesus acordou ele de cara. Pô, Jesus, às vezes o senhor é meio estranho. Por que você me chama de bom? O rapaz veio correndo, atravessando o meio de todo mundo. E a primeira coisa, Jesus acorda ele. Por que você me chama de bom? A não ser, não tem ninguém que é bom. Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honrar o teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, agora que eu já estou com o fôlego em dia, tudo isso aí, Senhor, eu tenho obedecido desde a minha adolescência. E Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu, e depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido, afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Querido, esse texto aqui tem muitas riquezas, tem várias coisas. Eu vou voltar no versículo aqui, fique tranquilo que eu vou seguir aqui adiante. Pense na palavra bom agora. Falei para você pensar, não dá para o gasto. Pense na palavra bom. O que é bom para você? O que é suficiente para você? Pense numa vida cristã, na tua vida com Deus. O que é ter uma vida boa? Pense em qualquer coisa que você tenha pensado, qualquer performance. Ter uma vida cristã, andar sem pecar, jejuar uma vez por semana, ter uma vida de oração com Deus, estudar a palavra, crescer. Eu acho que se eu fizesse isso, Deus falaria mais comigo. Enfim, qualquer coisa que você tenha pensado que é bom, Jesus olharia para nós hoje, diante de nós, e falaria a mesma coisa que ele falou para esse jovem rico: não tem ninguém que é bom. Ninguém é bom. De fato, Paulo vai escrever isso lá em Romanos: não há nenhum justo sequer. E aí Jesus vai começar a definir algumas coisas para ele, porque é estranho. Esse rapaz, a gente vai ver que ele tem um monte de qualidade. E ele chega até Jesus e ele dá um elogio para Jesus: bom mestre. Ele faz uma pergunta muito pertinente. Todo esse texto aqui é a respeito de salvação. Tudo que ele vai falar aqui, a dúvida dele é a respeito de salvação. E Jesus vai sanar essa dúvida dele. Sabe, quando ele começa assim: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus simplesmente não fala assim: chega mais, se junta ao meu bando de discípulos que vai dar tudo certo. Jesus é profundo, gente. E quando Jesus começa a analisar, ele já olha assim esse rapaz, ele não está desprezando, porque depois ele vai falar aqui que ele o amou, ele vai em algo que nem ele não esperava. Jesus fala assim: não há ninguém que é bom, só Deus que é bom. Deixa eu falar para você de mandamentos. E é curioso agora o que Jesus faz. Jesus cita 6 mandamentos aqui, se você contar. Quando você olha o texto lá de Êxodo 20, quando Deus dá os mandamentos, os chamados 10 mandamentos, a palavra fala que ele escreveu em 2 tábuas. E a tradição diz que na primeira tábua era a parte do relacionamento de Deus com o homem. Então não terás outros deuses diante de mim, depois não farás para ti mais escultura. Daí ele vai seguindo ali, guardar o dia de sábado, e relacionamento de Deus com o homem. E na segunda tábua, aí vem o relacionamento do homem com o homem, que é todos esses mandamentos que Jesus cita aqui.
Você não pode adulterar, você não vai cobiçar, você não vai furtar, isso e tudo mais. Agora é curioso que quando Jesus está tentando responder para ele sobre a vida eterna, e vai falar para ele sobre bondade, você quer saber o que é ser bom? Deixa eu citar para você a parte do homem com o homem. E aí ele cita. E aí o rapaz que ele fala, Senhor, essa parte aí eu domino, desde a minha adolescência. Agora Jesus quer ampliar a mente dessa pessoa aqui, porque o foco aqui não é só ser bom o suficiente. Não é ser bom o suficiente eu conseguir cumprir a segunda tábua. Ah, Senhor, eu consegui cumprir 7 dos 10. Ah, Senhor, eu consegui cumprir 8 dos 10. Ou algum petulante poderia dizer, Senhor, eu consegui cumprir os 10 dos 10. E aí João lá na frente vai esclarecer para nós, aquele que pensa que não tem pecado, já pecou. Ou seja, o que Jesus está querendo dizer para ele? Olha, não tem como você ser perfeito. Quando você fez uma pergunta, rapaz, muito pertinente sobre vida eterna. E quando se fala de vida eterna, deixa eu agora derrubar o teu castelinho de cartas. Sabe todo esse conjunto de mandamentos aí que você tenta obedecer? Pois é, você não consegue, você acha que consegue? E o rapaz fala, eu acho que eu consigo. E aí Jesus fala o quê? Então te falta uma coisa só. E aí quando Jesus fala para ele que coisa era aquela, há uma decepção na vida dele, porque diante da lei, diante da humanidade, eu vou ressaltar várias coisas dele aqui, está tudo certo com ele, está tudo perfeito, mas Jesus fala assim, falta uma coisa para você, deixa eu te falar o que é que falta, e não tem nada a ver aqui com o dinheiro em si, pode até ser que você se ache, querido, bom aos teus próprios olhos, mas se você quiser ser perfeito, nós vamos ver aqui que eu preciso desistir de tudo pela cruz. Se eu quiser falar de vida eterna, tem certas coisas que não podem ficar na minha vida. Ser bom não se trata daquilo que você faz. Você pode repetir isso aí para você decorar? Diga assim, ser bom não se trata do que eu faço, ou apenas deixo de fazer. É se eu estou disposto. E aqui é o ponto, meu amado. Ser bom não é se eu consigo fazer determinadas coisas ou não. Ser bom aos olhos de Deus é se você está disposto a abrir mão de algumas coisas. Agora, deixa eu olhar, essa é como Deus define a bondade, tá? Deixa eu olhar um pouco para a vida desse jovem ali. Olha o verso 17 comigo. Quando Jesus ia saindo, um homem correu na sua direção. Então essa primeira situação mostra que, ele quer Jesus. Ele não é uma pessoa que está desprezando Jesus, ele quer Jesus. Quantas pessoas você conhece aí que quer Jesus? Que correm para Jesus. Vai estar um pregador de fora. Vai acontecer tal coisa, vai ter uma conferência, vai ter um curso. As pessoas correm para Jesus. E isso é bom, nós não estamos desmerecendo isso. Ele veio correndo para Jesus. Quando ele fala assim, correndo, significa que ele se expôs. Não era uma situação qualquer. Ele se expôs diante de um monte de gente, todo mundo estava vendo aquele rapaz ali correndo, então ele chama atenção, ele não ficou com vergonha de chegar até Jesus, ele tinha uma mente decidida. O Evangelho de Mateus aqui no capítulo 19 vai falar que ele era um jovem, Marcos não vai dizer nada de que ele era jovem, mas Mateus vai dizer para nós que ele era jovem, Marcos vai falar aqui que ele tinha muitas posses e tudo mais, e Lucas, quando vai descrever, vai falar que ele tinha um status social, que ele era uma espécie de um príncipe, uma pessoa importante. Então tem várias coisas aqui na vida desse rapaz aqui, gente, que se a gente olhar, é muito legal, é um rapaz que quer Jesus, a alma dele está sedenta, ele mostrou reverência, que a próxima coisa que ele faz é se põe de joelho diante de Jesus, ou seja, ele reconheceu a autoridade de Jesus diante de todos. Sabe, é muito fácil você correr com a multidão, não é? Agora estamos vivendo aí um tempo aí, de protestos e o Brasil inteiro está se levantando aí para exigir os seus direitos. Mas você sabe que isso não começou do dia para a noite, não foi? Precisou de uma pessoa se levantar, começar a botar a cara a tapa e dizer algumas coisas, daí um político que outro começa lá a se levantar, aí de repente um grupo de pessoas em determinado lugar, ele se levanta e protesta nas redes sociais, e vai, de repente alguém convoca um negócio para ir para a rua, vai uma meia dúzia, mas na segunda vez já vem um monte, e o pessoal começa a se mobilizar, não, você foi também, não, na próxima eu vou, enfim, o que nós estamos vivendo no Brasil hoje não começou agora. Sabe, a oposição que está ali agora arrancando os cabelos para descobrir como isso aconteceu, pescou há muito tempo atrás, aonde agora muitas das pessoas que estão indo para lá, eu não estou desmerecendo, é bom que vá, continue indo, tá? Mas a ideia é que muitos estão indo com a multidão, estão correndo na multidão, sabe, eles não tiveram a iniciativa, não, vamos só nós aqui, vamos começar essa revolução, não, sabe, querido, e muitas pessoas para o Evangelho é da mesma maneira.
Quando não tinha muita gente que era crente, um que outro que ia. Agora, né, que é boa parte da população evangélica já é cristã, já tem uma influência até no voto para eleger as pessoas, agora muita gente quer entrar nessa onda também de quero correr a Jesus. Eu reconheço que Jesus é bom, Ele é Deus, me prostra, é o jovem. Eu corri até Jesus, rompi barreiras, estou diante das... não tenho tempo a perder, a minha vida tem muita coisa acontecendo, então está tudo dando certo, mas eu também quero ajeitar essa parte da minha vida que chama espiritualidade. Ele vai, ele se prostra diante de Jesus, ele reconhece, coisa que os fariseus não reconheceram, ele teve coragem, porque ele já chegou já perguntando, bom mestre, o que eu farei? Sabe que ele não temeu o que ele ia dizer. Eu e você temos que, até essa parte do jovem, nós temos que imitá-lo. Nós temos que ir onde Jesus está. Nós temos que romper a nossa vergonha e expor, às vezes, a nossa vida diante dele. Sabe, agora é um momento em que muitos na multidão estão postando um monte de coisa na internet também. Quero ver se meu Instagram vai ser cancelado. Eu vou botar lá um negócio e vou desafiar as pessoas. Mas a gente sabe que não era assim. Não funcionava assim. Quando a coisa apertar mesmo... só aqueles que realmente creem naquilo que eles estão falando que eles vão ficar. Isso é um motivo para nós nos alegrarmos até, porque define, ou melhor, difere quem é quem acredita daqueles que estão só na onda. Teve um reformador chamado John Knox, ele viveu mais ou menos no ano 1300 alguma coisa, 1500 alguma coisa, e quando a Escócia estava numa guerra civil, um pouco era a Inglaterra que dominava, um pouco era a Escócia, passaram-se alguns reis e algumas rainhas foram cruéis, entre elas uma chamada Mary, e ela começou a perseguir, em especial, John Knox. Ele não era uma pessoa assim muito simpática, mas, enfim, era um homem de Deus, estava trazendo a palavra ali, a reforma para aquele país, e em um determinado momento a rainha Mary ameaçou a vida de John Knox. E eu trouxe uma frase aqui dele, assim, que o pessoal estava questionando ele, e daí, agora, o que você vai fazer, John Knox? A rainha agora fez um decreto para você não pode mais orar em público. E ele falou assim, por que eu deveria temer a rainha, quando eu já me ajoelhei na presença do rei hoje? Entende, querido, que às vezes eu e você, nós estamos meio com medo do que vai acontecer no Brasil. Nós estamos meio receosos, pai, se não der certo, pai, se não der em nada, e se esse negócio aqui não faz, se o fulano lá assumir, e se o outro lá chegar, e se o outro lá desaparecer, aí você, às vezes nós estamos temendo muito, demais. Claro que nós temos que ter um receio, não estou falando para ser alienado, mas às vezes nós tememos demais da conta, como diria o mineiro, porque nós esquecemos que se você levantar pela manhã e se ajoelhar na presença do rei, quem é qualquer que seja o presidente para você precisar ter medo? Que presidente, que prefeito, que governador que seja eleito, que venha a roubar a paz da tua vida. Se essa paz que está aí pode ser roubada facilmente, deixa eu dizer para você que essa paz aí não é do Senhor, é a paz do mundo. A paz que o mundo dá é a paz onde está tudo bem, está tudo certo, ninguém te incomoda, você está em paz. A paz que Jesus falou que ia dar, que eu falei na semana passada, é a paz que excede entendimento. Paz quando está tudo certo, está tudo funcionando, não excede o entendimento. Eu entendo porque você está vivendo em paz. Tem dinheiro no banco, está com um bom trabalho, está com a vida ganha, beleza, eu entendo. Agora, paz que excede entendimento, eu não entendo como é que você ainda tem paz. Você está vendo o caos que nós estamos vivendo? Você está vendo o risco que nós vivemos, querido? Quem acorda de manhã e se ajoelha diante do rei, sai para guerrear com quem quer que for. Você sai para o teu trabalho para enfrentar quem quer que seja. Você não precisa temer cliente, você não precisa temer fornecedor, você não precisa temer chefe, você não precisa temer a equipe de trabalho onde você vai, estão querendo passar o pé em mim, estão querendo puxar o meu tapete agora, o que vai acontecer? Há uma crise agora de desemprego, há uma onda, agora o pessoal quer mudar tudo. Meu amado, se você acorda e se prostra em primeiro lugar na presença do rei, por que você vai temer homens? A ideia de Romanos 8 é essa: quem nos separará do amor de Cristo? Angústia, tribulação, perigo, espada, coisas do presente, coisas do porvir. E ele termina dizendo: nada pode me separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Você entende isso? Amém? Então esse é o foco nosso. Até aqui está tudo certinho com esse rapaz. Ele tem discernimento, ele fala bom mestre, ele tem desejo das coisas espirituais, porque qual é a pergunta dele? Não é Jesus me cura, Jesus me abençoa mais. Ele fala assim: Senhor, eu quero saber a respeito da vida eterna. Sabe, a gente olhando para ele aqui, ele viu coisas que os fariseus não viram. Ele tinha preocupação com as coisas espirituais. Ele estava preocupado com a sua alma. Para onde eu vou? Onde é que eu vou parar? Ninguém foi buscar ele, ele veio. Ele não esperou os amigos dele trazer. Ele não esperou a doença chegar nele. Ele foi até Jesus, até aqui está tudo certo. E para condecorar ainda mais esse rapaz, ele tem um padrão moral muito elevado.
Porque quando Jesus cita os mandamentos de homem para homem, o que ele faz? Positivo, Senhor, estou nessa, não sou adulto, não fico cobiçando as coisas das pessoas, não furto, está tudo certinho, eu sigo a lei. Nós olhamos para esse rapaz aqui, um homem ideal para ser membro da nossa igreja. Não é? As mães que estavam procurando um pretendente para a filha, ideal, deixa eu te dizer, ele é jovem, está no auge da vida, deixa eu te dizer, ele montou um negócio e ele está faturando, jovem, já é rico, independente financeiramente, um menino de Deus, tem sede por Deus, ele obedece à lei, ele vai na igreja, ele dá o dízimo, ele ajuda os pobres, ele é um rapaz extraordinário. Vamos botar esse cara para ser pastor da nossa igreja, vamos seguir o que ele está dizendo para nós. Gente, não está cheio de gente na internet assim? Tá ou não está? Não está cheio de pregador aí na internet assim? Qual é o critério de avaliação para dizer se é de Deus ou não é? Eu tenho dinheiro, então olha como Deus me abençoou, sou uma pessoa abençoada. Eu sigo todas as leis, sou um cara bem certinho, eu faço bem corretinho, olha como eu sou uma pessoa abençoada. Soma isso que agora eu sou um cara novo, não sou esse pessoal da antiguidade, aí já passou com essas ideias velhas, eu estou antenado com a filosofia do nosso tempo, eu consigo transferir o evangelho ao nosso tempo, então eu posso assim, dar uma distorcidinha um pouquinho na palavra, que é para poder te atingir a linguagem do jovem, e está tudo certo aparentemente com ele, meu amado, você não consegue detectar nada aqui, por quê? Olhos humanos, são os olhos de Samuel tentando procurar o próximo rei de Israel, com os seus próprios olhos, e não os olhos de Deus. Sabe, eu e você, às vezes nós olhamos, muitos pregadores da internet, a gente fala, esse cara aí é de Deus, né? Vamos olhar aqui, essa filosofia é boa, porque ele é próspero, eu quero ser igual a ele é jovem, ele tem todo o discurso é bom, ele é educado, ele tem o conteúdo da palavra, o que você vai falar dele, pastor? Ele tem sede na alma dele por Jesus, olha como ele se prostra diante de Jesus, olha, você viu ele naquele congresso, tantas coisas, Senhor, ele jejua, ele fala de todas essas coisas. Deixa eu te dizer algo, presta atenção. Não basta ter uma alma faminta, meu amado, para herdar o reino de Deus. Não basta ter uma alma faminta, se nós não formos verdadeiramente comprometidos com Jesus. Guarda isso para você. Se tiver uma coisa que eu tenho que te ensinar como pastor em todos os meus anos aqui, é essa frase. Não adianta ter uma alma faminta, não adianta ter toda essa performance aqui, se eu não for realmente comprometido com Jesus. Por quê? Por que não adianta nada, pastor? Porque Jesus falou que depois de tudo isso, desse membro excelente da nossa igreja, um influencer da internet, Jesus fala para ele que falta uma coisa para ele entrar no céu. E a única coisa que faltava, ele não consegue cumprir. Você percebe que ele tinha tudo e não tinha nada? Você entende isso? Ele tinha tudo, ele tinha performance, estava tudo certo, era um crente, era isso, era aquilo, mas só faltava uma coisa, tudo. Porque a única coisa que Jesus fala para ele, ele não consegue abrir mão. Diz que ele ficou triste, sabe, querido, não basta ter fome na alma, se a gente não tiver comprometimento com Jesus. Ele tinha status social, Mateus, Marcos, Lucas vai falar que ele era um homem importante, algumas traduções vai trazer que ele era uma espécie de um príncipe, então olha, ele tinha tudo na vida para dar certo. Agora, muitos hoje vendem os seus valores por causa de status social, muitos hoje vendem os seus valores por causa de mais um degrau na escada social. Que influência, eu quero chegar lá porque daí eu vou poder influenciar aquelas pessoas que estão lá, aquelas pessoas da alta sociedade, enfim. Será? Deus conhece o coração. Quando a gente abre mão de valores, de princípios, a gente já demonstra que o nosso coração não está aquilo. E tem 3 lições que eu quero de maneira rápida tirar para você a partir desse acontecimento com o jovem rico. A primeira delas é que a nossa maior necessidade não pode ser satisfeita por posse. Essa é a chave. E quando Jesus pede assim, vai lá e vende tudo, e aí me segue. Eclesiastes capítulo 2, não se sabe quem escreveu ao certo, supõe-se que é Salomão, mas se não for Salomão, é um homem muito rico, um cara muito abastado. E ele vai falar aqui de toda a tentativa humana que a gente pode tentar encontrar aqui na terra para aplacar um pouco da nossa alma, da nossa insegurança, da nossa alegria. E ele vai citar tantas coisas aqui, na minha maneira de ver, ele citou tudo o que dá para achar na terra, está aqui, ó. Eclesiastes capítulo 2, verso 1. Disse a mim mesmo, venha, vamos experimentar o prazer, vamos procurar as coisas boas da vida. E eu descobri que isso também não fazia sentido. Então a busca pela felicidade em si, a ideia de se buscar, estamos aqui na terra para buscar a felicidade, não resolve. Verso 3, depois de pensar muito, eu resolvi me animar com o vinho, ou seja,
vou encher a cara, não deu certo? Agora eu vou desfrutar disso aqui. Assim, procurei experimentar o que havia de melhor para as pessoas em sua curta vida debaixo do sol. Resumindo, vou em todas as baladas, vou experimentar o melhor do que tiver aí, das drogas, das bebidas, vou me largar. Verso 4, dediquei-me a projetos grandiosos, pense que esse cara não é bobo, construí casas enormes e plantando belos vinhedos, ou seja, empreendedor. Construí casas, sou construtor, fazendeiro, vai continuar aqui no verso 7, tive muito gado, rebanhos, mais que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Juntei grande quantidade de prata, ouro, tesouros de muitos reis, províncias, contratei cantores e cantoras, tive muitas concubinas, tive tudo que um homem pode desejar. Acrescenta aqui sonhos realizados, acrescenta aqui riqueza, acrescenta aqui mulheres. Pensa esse cara aqui, que vida que é essa? Um cara da alta, com dinheiro no bolso, curtindo a vida doidado aí, como diz a turma por aí. Não terminou ainda. Tem mais alguma coisa? Tem. Reconhecimento, porque o que adianta ter essas coisas se não ter fama? Tornei-me mais importante que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, e nunca me faltou sabedoria. Quer fama? Ele conseguiu também. Que mais? Tem mais uma coisa, já ganhei tudo isso, agora eu quero viver sem regras, porque a minha moral às vezes me acusa, então vamos lá, vida sem limites, verso 10, tudo o que eu desejei, eu busquei e eu consegui, não me neguei prazer algum. Já pensou nisso? No trabalho árduo encontrei grande prazer e recompensa por meus esforços. Até isso ele fez, não negou prazer algum, ou seja, viveu uma vida amoral, quem dizia era ele. E aí vem o verso 11. Mas ao olhar para tudo o que havia me esforçado tanto para realizar, eu vi que nada fazia sentido. Era como correr atrás do vento, não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. Já viu alguém correndo atrás do vento? Se você visse, o que você diria? Você está louco? O que você vê correndo atrás do vento? Uma criança. Passa um redemoinho ali, né? Às vezes um redemoinho, alguma coisa assim, mas, enfim... Passa ali, está correndo atrás do vento. Se for um adulto correr atrás do vento, o que você pensa? Ele está louco. O que é vento aqui? Vento aqui são as coisas da terra. Vento aqui é viver uma vida desregrada. Vento aqui é se entregar aos prazeres da carne. Vento aqui é pegar quantas mulheres eu quiser, riquezas, correr, gastar a minha vida nisso aqui. Ele fala assim, isso aqui é correr atrás do vento. Qual é o primeiro ponto? Nada nesse mundo pode satisfazer a minha alma. A sede que eu tenho na minha alma. Volte e meia eu cito essa frase aqui do C.S. Lewis, numa pregação aqui para vocês, está lá no livro Cristianismo Puro e Simples. Se eu encontro em mim desejos que nada nesse mundo pode satisfazer, eu só posso chegar a uma conclusão, que eu não fui feito para esse mundo. Entende? Isso aqui ele chegou lá nos anos 50, ele chegou a essa conclusão. Se tem desejo no meu coração que nem bebida, nem mulheres, nem riqueza, nem projetos, sonhos consegue satisfazer e o vazio continua, é porque esse vazio não foi feito para ser preenchido com nada que está aqui na terra. Ou seja, eu não fui feito para esse mundo. Portanto, a satisfação plena, querido, nesse mundo você só vai achar coisas que dá para o gasto. Vai dar para o gasto naquele momento ali na frente, vai dar ruim. Porque é a vida do jovem rico. Está tudo bem, mas ainda sinto um vazio. Eu ganhei dinheiro, mas ainda sinto um vazio. Eu tenho status da sociedade, eu sou um príncipe, mas ainda sinto um vazio. Que mais? A minha vida espiritual, eu tenho um cargo na igreja, eu sou reconhecido pelos irmãos, mas ainda assim eu sinto um vazio. E aí, Jesus está aqui, a minha alma tem sede, deixa eu ir correndo para Ele. E eu chego, e eu me prostro, eu falo, Senhor, que bom que eu te encontrei. O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala assim, você está iludido, né? Faz isso, faz aquilo. Eu já faço, então faço só mais uma coisa. Eu não consigo agora, por quê? Por que eu não consigo isso aqui? Segundo, as oportunidades não devem ser ignoradas. Meu amado, Jesus fez um convite para esse rapaz aqui, no verso... meus olhos já estão meio embaçando, que Jesus me ajude. 21. Jesus faz um convite para ele, venha e siga-me. Gente, esse convite aqui, sabe para quem que foi feito? Pedro. Sabe quem recebeu esse convite aqui? Tiago e João. E a situação não é muito diferente, não. Eles não eram tão ricos quanto ele. Eles não eram tão abastados e tão reconhecidos. Mas a Bíblia diz que quando Jesus chama, em especial, Tiago e João,
Eles tinha acabado de acontecer uma das maiores negócios da vida dele, a pesca, a multiplicação dos peixes lá da pesca, um dos maiores negócios da vida dele acabou de acontecer. O dinheiro entrou como nunca tinha entrado antes no negócio deles. E Jesus fala exatamente isso aqui para eles: venham e sigam-me. E a Bíblia diz que eles imediatamente deixaram as suas redes com quem? Com o pai e os empregados. Ou seja, eles tinham negócio, eles não tinham mais nada para fazer, deixa eu seguir Jesus. Eles tinham um negócio, e esse negócio tinha acabado de prosperar, porque Jesus tinha dado a dica onde é que estava o ouro, a ideia que você estava precisando para você dar aquela virada no teu negócio. E Jesus faz a mesma proposta que fez para o jovem rico para eles, no auge do negócio, no auge aqui da prosperidade do teu negócio. Agora, Senhor, vamos expandir, vamos comprar mais barcos. Jesus fala assim: ó, larga e me segue. E o que eles fizeram? Imediatamente eles largaram e seguiram. Pedro estava junto nessa. Não sei se Pedro tinha empregados, mas Pedro estava naquela balada ali. Ele tinha o barquinho dele, ele não era empregado de Tiago e João, ele estava ali, talvez ali, quase engrenando no negócio, e deu certo. Oh, aleluia, tem uma sogra agora que mora ali perto de casa, tem que sustentar, e deu certo. E aí Jesus faz o pedido para ele larga, ele segue. Jesus fez o mesmo pedido para o jovem rico, meu amado. Eu e você sabemos quem é Pedro, sabemos quem é Tiago, quem é João. Sabe por que a gente sabe? Por causa que eles aproveitaram a oportunidade que Jesus deu para eles. Nós não sabemos o nome desse rapaz. Ele pode ter sido conhecido na geração dele, ele pode ter tido o status que ele teve na geração dele, mas acabou, ninguém sabe mais quem ele é. Quem nós lembramos ele? De uma maneira negativa agora, a maior parte das vezes, não é? Agora, aqueles que largaram tudo, e aí por isso Jesus vai explicar para eles depois: Senhor, nós também largamos tudo. Eles vão falar isso exatamente: Senhor, nós também largamos tudo. Agora, querido, tem tantas oportunidades batendo na nossa porta. Não espere, não espere a coisa degringolar para você responder a Jesus. Jesus colocou um chamado sobre a tua vida. Jesus colocou pessoas para você cuidar. Jesus, eu tenho certeza que tem algo no teu coração ardendo para você fazer mais, que você ainda não sabe o que é, mas você sabe. Não espere uma segunda, uma terceira chance. Porque isso aconteceu com algumas pessoas que eles não tiveram. Nós nunca mais vimos a história desse rapaz. Ele chegou na porta do céu, para entrar no reino dos céus. E aí chegou na porta, ele fez a volta, ele ficou triste, e ele que saiu. Jesus não mandou ele embora, ele saiu, ele virou as costas. Isso aconteceu com outro cara importante também. Em um determinado momento na história, Atos capítulo 26, Paulo, ele está preso numa cidade muito bonita, Cesareia Marítima, em frente ao mar Mediterrâneo. Ele não está assim numa prisão tão ruim, mas está lá, meio preso lá. E já faz 2 anos que ele está lá nesse lugar. O governador era Félix, e Félix chama ele para conversar com Paulo. E Paulo começa a pregar, a explicar, a fazer a defesa dele, porque ele estava ali, mas ele começa a pregar para Félix. E aí Félix falou assim: tá bom, Paulo, sobre isso aí você fala comigo depois. Sabe quando é que Félix pediu para Paulo parar? Quando chegou na parte da mensagem, você vai achar isso aí lá em Atos 26, quando Paulo começou a falar sobre domínio próprio e juízo vindouro. E aí Félix falou assim: Paulo, até agora eu gostei da mensagem, mas daqui por diante eu te chamo outra hora para conversar. E a Bíblia vai falar que Paulo ficou 2 anos lá. E todas as outras vezes que Félix chamou Paulo para conversar, Félix queria dinheiro para libertar Paulo. A história termina com Félix transferido de lugar, vem um outro governador chamado Festo. Em um determinado momento ele chama um outro governador lá de uma outra província, Herodes Agripa, e eles fazem a mesma coisa que o outro governador fez. Paulo, fala para a gente aí, por que você está aqui? E Paulo começa a pregar, e ele começa a se dirigir para o rei Agripa: rei Agripa, o senhor conhece a lei, o senhor sabe do que eu estou falando, o senhor crê nos profetas, o senhor sabe. E aí ele fala assim: Paulo, por muito pouco você não me convence a ser um cristão, rapaz. Mas o contexto é que Agripa e a sua esposa Berenice entraram com muita pompa diante de Paulo, com toda a sutileza, com todas as regalias, só que saíram, da mesma maneira que entraram assim, eles pensaram: eu quero sair dessa maneira, eu não quero ser cristão. Querido, oportunidades vêm para nós dia e noite. Quantas pessoas você conhece que estão debaixo de uma oportunidade? Jesus está falando, Jesus está batendo a porta, Jesus está falando assim para você: ei, eu quero você agora. Você tem algumas coisas na tua vida que para você herdar o reino do céu, você precisa deixar. Você tem que ser livre, que é o meu último ponto. Se livre de tudo que te impede de ser livre em Cristo. Eu queria comprar, mas eu não dava tempo de chegar, mas eu achei. Armadilha para macacos da Índia. Já viu isso na internet? Tem. Ia ser bem mais legal, né? Eu que mostrei semana passada, mas assim, vou precisar que você use a tua imaginação agora. Sabe o que é essa armadilha? Talvez você já viu na internet um documentário, se você gosta de assistir o Animal Planet, essas coisas assim, nem eu.
é tipo um coco oco. E aí eles fazem um buraco grande o suficiente para você colocar a tua mão. Mas uma vez que você pega o que está lá dentro, você não consegue tirar o que está lá dentro, se você não abrir a mão. E aí o que eles fazem? Eles colocam ali arroz ou fruta para o macaco. E ele chega lá, eles ficam de olho nele ali, né? Quando ele chega lá, ele coloca a mão dele e agarra o que está lá dentro, ele não consegue tirar, porque para ele tirar ele tem que soltar, e ele não raciocina desse jeito que nem a gente, que é inteligentão que nem a gente, né? E ele fica preso, ele fica gritando, ele fica desesperado, e aí o rapaz que está de olho chega lá e pega ele. Às vezes ele solta, mas é tarde demais. Sabe, querido, é assim que a gente faz. Muitas vezes a gente se agarra a um arroz ou uma fruta chamada vício. E aí a gente vai ser preso, a gente vai viver preso, mas eu quero sair, eu não quero esse negócio que está acontecendo na minha vida, eu quero que Jesus me liberte, e eu fico lá igual o jovem rico. Ele está cheio de coisa na mão dele, e é só ele soltar que você vai ser livre, é só soltar que você vai poder sair correndo, mas o que ele faz? Ele não quer soltar. Tem uma coisa chamada um hábito aí que está na tua vida, que você está segurando, e Jesus quer te fazer livre, Ele quer que você venha para o reino dos céus, e não cabe a Ele fazer mais nada, cabe a você decidir, cabe a você fazer o quê? Abrir a mão, renunciar a essa fruta chamada vício, a essa fruta às vezes chamada trabalho, a essa fruta chamada relacionamento, talvez a essa fruta chamada amigos. Meu amado, deixa eu te esclarecer uma coisa muito importante. A igreja não quer que você risque todos os teus amigos ímpios. Não faça isso. Não faça isso, porque eles precisam de Jesus, eles precisam ouvir o que você tem para dizer. Então você tem que ter no teu círculo aí uns perdidos, uns caras aí que não valem nada, alguma coisa, tem que ter essa turma no nosso convívio. Mas, e aqui vem a ressalva, quando você é influenciado, não consegue ser influência, você tem que fazer o quê? Porque do contrário, você vai ficar preso ali. Mas é meu amigo de infância, meu parceiro, ó, quantas coisas a gente já fez junto. Pois é. Se ele está te levando para o mau caminho, você não consegue levá-lo para o caminho do Senhor, o que você tem que fazer com essa amizade? Solta. Soltar um relacionamento só vale para quem não é casado, tá? Você que é noivo, namorado, mas ele vai se converter, ela vai tomar jeito na vida. Querido, eu atendo muitas pessoas, já atendi muita gente, eu sempre falo isso nos cursos de casais. Está vendo esses 10 dedos aqui? Nunca encheu. Está vendo essa mão aqui? Nunca encheu. De gente que eu conheço, que casou depois com alguém que não era convertido e deu certo. Há uma chance? Glória a Deus, você foi chamado para isso e pagar o preço, vai em frente. A vida é tua, a decisão é tua. Mas existem relacionamentos que às vezes precisa soltar. Aqui estão os pais para orientar os filhos, para ver se isso é bom ou não é. Sabe, meu amado, foi assim para esse jovem. Ele falou assim, se você quiser ser perfeito, sabe o que falta? Sabe o que faltava para ele? Colocar Cristo acima de todas as coisas na vida dele. No que ele estava preso? Qual era o arroz dele? Qual era a fruta dele? Você leu o texto? O que era, querido? Riqueza. Aí vem a grande pergunta, né? Os ricos vão para o céu? Porque aí Jesus fala assim, gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Como é difícil o rico ir para o céu. E aí os discípulos olham meio estarrecidos para ele, Senhor... Eles não era tudo pobre ali, gente, eles tinham negócio, eles estavam ali, né? E aí Jesus fala, deixa eu ampliar o negócio. Deixa eu falar um negócio para vocês. Qual é o maior animal que a gente tem aqui? Camelo, né? Que vocês conhecem. Então tá, sabe esse camelo? Qual é o menor buraco que vocês conhecem? Uma agulha. Pega esse camelo e tente passar esse por uma agulha. Essa é a chance de um rico ir para o céu. E aqui o buraco da agulha não é um portal lá em Jerusalém, isso aí foi construído bem depois de Jesus, tá? Jesus está usando as duas analogias, o maior animal que eles tinham próximo deles e o menor buraco que eles tinham. E ele fala assim, essa é a chance de o rico ir para o céu. Agora, Jesus não gostava do rico? Não, ele fala que ele o amou, e aí Jesus fala assim, os discípulos ficam assim de cara, né? Senhor, então é impossível? E aí Jesus fala assim, para o homem é impossível. Mas para Deus, nada é impossível. E aí nós precisamos entender o que Jesus está falando. Ele não está falando do rico em si. Ele está falando do apego. Do apego às coisas. A questão do rico aqui, querida, é porque tem mais distração. Eu vou trazer para um contexto talvez teu, mais fácil.
Vamos dizer que a riqueza hoje seja chamado, nós trocamos por dinheiro, por entretenimento. Entretenimento é a nossa riqueza. Você que nasceu lá nos anos 60 e na tua infância era os anos 70, você ligava a televisão, o que tinha para você assistir? Nada de bom, né? Se você cresceu nos anos 80, que hora que você podia se divertir na televisão? De manhã, que era quando passavam os desenhos. De tarde não tem mais nada, de noite nunca. Meu sonho quando criança era que passasse um desenho de noite para poder ver. Não tinha. Então nós éramos assim pobres de entretenimento. E aí, por consequência, a gente fazia muita coisa, não é? Brincava lá fora, subia em árvore, fazia tantas coisas, se divertia em muitas coisas, porque a gente vivia a vida melhor e mais saudável, porque essa riqueza chamada entretenimento não tinha chegado até nós. Mas agora, em 2020, o que nós temos? Nós estamos trancados em casa. Glória a Deus, eu tenho 1.460 horas de filmes e séries de entretenimentos para eu assistir na internet ou na Netflix. Essa é a riqueza do nosso tempo. E agora, em vez de você se dobrar ao Senhor para que esse vírus vá embora, né, que o Senhor converta muitas pessoas nessa pandemia, o que a gente faz? Liga a televisão e é um atrás do outro, é maratona atrás de maratona. Essa é a riqueza. E é por isso que é impossível ir para o céu com essa riqueza, a não ser que eu... Abraão, você está entendendo a analogia que eu estou dizendo, querido? É isso que Jesus está falando a respeito da riqueza. É distração. Ao invés de ele se dobrar, ir para a igreja, ao invés de ele, estou lá no fundo do poço mesmo, preciso olhar, não tem mais o que eu fazer, não tem recurso financeiro, não tem mais nada, eu tenho que olhar para o céu mesmo e ir. É mais fácil para o pobre nesse sentido, claro, para o rico é mais difícil, é por causa disso. Porque ele vai se embriagar com o quê? Com viagem, ele vai se embriagar com prazeres, com compra, com um monte de coisas. Essa é a única diferença. Agora eu e você, agora nós estamos equalizados nisso. Porque ainda que nós não tenhamos tanto dinheiro quanto esse jovem, nós temos essa riqueza aqui chamada entretenimento, que nos rouba muita coisa. Eu queria que Deus falasse mais comigo. Se você assistisse menos essas coisas e lesse mais a Bíblia, Deus ia falar. Eu queria experimentar, que Deus mudasse o meu trabalho. Pois é, se você abrisse mão de se entreter com tantas coisas lá no celular e em outras coisas, é claro que Deus ia falar com você de uma maneira intensa. Sabe, meu querido, todos os anos a gente para fazer o planejamento da igreja, muitas coisas. Em todos os outros anos eu tenho a capacidade mental e humana de sentar e ver o que uma igreja precisa e separar boas palavras para trazer para vocês para o ano que vem. Esse ano eu tive um entendimento um pouco diferente. Claro que eu já jejuei várias vezes na minha vida, mas esse ano eu tive um entendimento diferente. Depois que eu voltei lá de Israel, eu pensei, realmente eu preciso começar a fazer algumas coisas diferentes. Eu não posso olhar para certas coisas apenas com raciocínio humano. Então eu decidi que eu vou passar uma semana inteira de jejum diante do Senhor. O jejum não vai comover o Senhor de maneira nenhuma. A fome não vai mudar o coração de Deus de maneira nenhuma. O que vai mudar? Por que eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar comigo? Porque o jejum é feito para eliminar as distrações. Na hora que eu deveria estar comendo, eu me lembro que agora eu devo estar orando. Entende? Porque do contrário eu ia estar comendo. Aí depois que eu comi um montão, o que eu ia querer fazer? No domingo principalmente, né? É descansar, né? Porque afinal de contas trabalhei a semana inteira, mas agora não, porque esse foi um domingo diferente, porque eu me lembro que eu estou dentro de um propósito, que eu tenho que buscar Deus, e é por isso que Deus vai falar comigo, porque eu eliminei as distrações. Qual foi a última vez que você eliminou as distrações? Qual foi a última vez que você jejuou? Nós vamos começar o ano, isso aqui eu já decidi, nós vamos começar o ano dentro de uma série de oração e jejum. Então já se prepare, como que você quiser ir nas festas aí, porque depois, gente, nós vamos entrar numa meta diante de Deus. Você vai atingir a tua meta de emagrecer, não no final do ano, já no começo do ano. Né? Já vou te ajudar nesse sentido. Né? Glória. Para terminar, sabe por que é impossível? Sabe por que era impossível? Porque a única maneira de entrar no reino dos céus é pela graça. Não tem como. Eu não consigo atingir os mandamentos todos. Eu não consigo fazer. E aquele jovem rico deixou a oportunidade passar, porque a única coisa que ele precisava fazer era abrir mão daquilo que o prendia. E agora, o questionamento dos discípulos na sequência fala assim: Senhor, nós abrimos mão de tudo. Nós também abrimos mão. Agora olha o que Jesus faz, gente. Deixa eu desmistificar isso para você. Respondeu Jesus no verso 29. Digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do evangelho, deixará de receber, olha o juro de Jesus, 100 vezes mais. Aonde, Jesus, que a gente vai receber isso? Lá na glória? Já no tempo presente.
casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campo. Para aqui. Gente, o que Jesus está prometendo? Ele vai dar 100 vezes mais para nós aqui, todas essas coisas. Agora, você conhece a história deles. Eles ganharam mais casa. Eles morreram tudo. Eles ganharam mais dinheiro. Agora, Jesus é mentiroso? Sim ou não? Jesus está fazendo uma promessa séria aqui. Jesus está falando para eles assim: vocês abriram mão do negócio de vocês para estar comigo, né? Vocês podiam estar ganhando mais dinheiro do que estar aqui comigo, se dedicando a esse pessoal aqui, que depois eles vão crucificar a gente, depois eles vão matar a gente, depois eles vão roubar tudo aquilo que a gente pode. É injusto o que a gente está fazendo. Nós estamos abrindo mão da nossa vida por esse povo aí. Mas eu falo para vocês que vocês vão receber 100 vezes mais no tempo presente essas coisas. E aí Jesus não está querendo dizer coisas literais. Ele está falando: vocês vão ganhar muitas casas. São pessoas, são vidas. Vocês vão ganhar muitos pais, mães, filhas. E com eles, ele termina dizendo ali, com eles perseguição. Mas na era futura, ele termina dizendo, vida eterna. O que ele quer dizer? Que não adianta você ter sede por Jesus, se dobrar diante de Jesus. Tudo o que ele quer é que você abra mão daquilo que é mais precioso para você e diga assim: Senhor, Tu és mais importante para mim do que tudo. Porque afinal de contas, Jesus começou com o mandamento, eu quero terminar com o mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Esse é o resumo que ele lá no Novo Testamento. Literalmente, o que está escrito no Êxodo 20? Eu quero testar vocês, porque eu sei que vocês vão me dizer um aí que é uma mistura do outro. Qual que é o primeiro mandamento? O que você conhece, querido? Tá vendo aí? Tem bastante desse. Amar a Deus sobre todas as coisas. É isso que está escrito em Êxodo 20? Não. Não terás outros deuses diante de mim. Revisa lá. Esse aí é um bom resumo do que está escrito lá, mas não é o que está escrito lá. Não terás outros deuses. É isso que Jesus está explicando para o jovem rico. Deus não disputa a glória dele com ninguém. Ele não divide com ninguém. Você está falando de vida eterna, você nunca vai ser bom. Mas aqui vem a boa notícia. Pode ficar de pé, por favor.